Olha só, tem uma situação bem delicada que envolve muito dinheiro acontecendo lá no Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Vamos mergulhar para entender esse dilema que envolve o zagueiro Léo Ortiz? E tudo começa com esse número aqui na tela: 185 milhões de reais. Não é pouca coisa. A gente está falando de uma grana que pode se tornar uma transferência histórica para o clube rubro-negro. Pois é, essa bolada toda tem nome e sobrenome: Léo Ortiz. E aí fica a pergunta no ar, né? Será que ele pode se tornar a venda mais cara de toda a história do Flamengo? Então, vamos entender o contexto. O mais curioso de toda essa história é que essa possibilidade de venda por um valor recorde aparece justamente num momento em que o jogador, não está vivendo a sua melhor fase com a torcida. O Léo Ortiz, que é o zagueiro no centro de tudo isso, tá com o desempenho dele bem questionado por uma parte dos torcedores. Sabe como é, né? Tem gente até pedindo para ele ir para o banco de reservas. E essa comparação aqui ilustra bem o contraste. De um lado, na temporada passada, ele era um pilar da defesa, com parceria de sucesso, ajudou a levantar a taça, um verdadeiro herói. Agora, desempenho questionado, críticas da galera e até o risco de perder a vaga de titular. É uma virada e tanto na situação dele. Mas olha só, apesar de toda essa pressão da torcida, quem confia e muito nele é o técnico, o Felipe Luiz. Ele se lembra de tudo que o Ortiz fez pelo time, de como ele foi decisivo na temporada passada e, por isso, ainda aposta no zagueiro. Beleza, já entendemos a situação do jogador e da torcida. Mas e o clube? O que o Flamengo oficialmente pensa sobre uma possível venda? Então, a coisa é séria. Já chegaram propostas concretas na mesa do Flamengo. Uma veio de um clube da Turquia e outra de um time lá da Rússia. Só que essas primeiras ofertas não brilharam os olhos da diretoria, não. O Flamengo olhou para os valores e pensou: ele vale mais que isso. A diretoria sabe bem o potencial que tem em mãos. E aqui está o pulo do gato. O Ortiz não é o que a gente chama de jogador inegociável. Sabe, aquele que o clube não vende por dinheiro nenhum no mundo. Não é o caso dele. E isso quer dizer que sim, uma negociação pode acontecer. Pode acontecer, mas tem um preço, e não é qualquer preço. O Flamengo bateu o martelo, são 30 milhões de euros. Fazendo a conta, a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa, os 185 milhões de reais. É esse o valor para tirar o Léo Ortiz do Flamengo. Bom, a gente já falou do clube, da torcida, mas e o jogador? O que ele quer? Esse é outro ponto super importante nessa história toda. Como quase todo grande jogador brasileiro, o Léo Ortiz tem aquele sonho, né? De jogar na Europa, de disputar os grandes campeonatos por lá. E esse sonho não é de agora, viu? No ano passado, por exemplo, ele até entendeu e aceitou quando o Flamengo recusou mais propostas. Hoje ele segue focado no time, mas é claro que o desejo de ir para a Europa continua vivo. Um baita profissionalismo da parte dele, né? Saber separar as coisas. Ok, então juntando todas as peças desse quebra-cabeça, o que precisa acontecer para essa transferência milionária realmente sair do papel? Basicamente, o caminho tem dois passos bem claros. O primeiro depende do próprio Léo Ortiz. Ele precisa voltar a jogar aquela bola toda da temporada passada, recuperar a sua melhor forma. Já o segundo passo, aí depende do mercado. É preciso que chegue uma proposta com aqueles 30 milhões de euros que o Flamengo quer. E tudo isso deixa a gente com aquela dúvida final, né? Para o Flamengo, o que seria essa venda? Um risco por perder um pilar da sua defesa ou uma baita oportunidade de encher os cofres com um valor recorde? Manter a segurança lá atrás ou investir essa grana toda em outras áreas? É uma decisão e tanto, e só o futuro vai dizer qual foi a escolha certa.